1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu vou ler novamente. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade de pregar a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu me coloco, Senhor, à disposição como um instrumento Teu, que nós possamos realmente, Senhor, ter um entendimento daquilo que o Senhor quer nos transmitir. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Vida de Oração Efetivada pelo Poder da Honra. Esse texto que nós lemos, ele é bastante claro. É um conselho aos maridos. Muitas pessoas interpretam a Bíblia como uma palavra machista. Porém, nós vemos vários versos, queridos, vários versículos bastante fortes com relação à postura e atitude do homem para com a mulher. Por exemplo, maridos, deem as suas vidas por sua esposa, como Cristo entregou pela igreja. Eu acho que não existe mais, né, tem mulher falando assim, esposa falando assim, amém. Não existe nada mais forte do que isso, não é? Entregue a sua vida, morra por ela, se for preciso. E esse texto, ele segue essa linha. Pedro escreve ali, e ele está dizendo, olha, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra. Vocês devem honrar as suas mulheres, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que Pedro está querendo dizer, falando de forma bastante direta e objetiva nesse texto, ele está dizendo, Pedro, ele está dizendo para as pessoas, olha marido, se vocês não tratarem bem as suas esposas, se vocês não honrarem elas, se vocês não as fizerem felizes, não adianta orar, porque Deus não vai responder. É isso que o texto está dizendo. O tema dessa mensagem é uma vida de oração efetiva pelo poder da honra. Existe algo poderoso que muitas vezes nós não percebemos. Existem vários motivos porque Deus não responde uma oração. Porque Deus não faz a nossa vontade. Eu tenho certeza que você já teve uma oração não respondida. E às vezes o motivo principal da oração sua não ser respondida é simplesmente porque Deus tem outra vontade que é melhor para você e você nem sabe. Através daquilo que você está pedindo, Deus não respondendo, Ele está trabalhando na sua vida, porque Deus é soberano. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele ora 3 vezes, ele tinha algo que nem a teologia consegue explicar o que era. Ele chama de espinho na carne. Alguém já foi espetado aí? Ninguém consegue conviver com um espinho na carne. O espinho, logo que ele é introduzido, a gente quer tirar, porque incomoda muito. E ele chama essa aflição, essa dificuldade de espinho na carne, e ele ora por 3 vezes, ele diz que aquele espinho na carne é como se o próprio Satanás esbofeteasse ele na cara. Era algo terrível para ele, ele ora 3 vezes. E Deus fala assim para ele, não vou tirar isso de você para que você não fique orgulhoso. A minha vontade é uma e a sua é outra. Mais uma coisa, Paulo, a minha graça te basta.
Eu vou te dar condições, eu vou te dar força, eu vou te dar energia, vida, para que você consiga conviver com isso. Mesmo não sendo do seu jeito, você vai combater o bom combate, vai completar a carreira, vai chegar no final mesmo com o espinho na carne. Infelizmente, existe uma cultura que muitas vezes nos culpa. Fulano não orou e Deus não respondeu, é porque ele está em pecado. Ou fica doente, né? As pessoas começam a acusar, está acontecendo isso na vida daquela pessoa porque ele errou. E muitas vezes é Deus querendo trabalhar a nossa vida, a nossa história. Foi assim com Abraão, aquilo que ele mais queria demorou 25 anos para acontecer, e a Bíblia diz que ele é uma referência de fé, um amigo de Deus. Se um amigo de Deus teve que esperar 25 anos para que uma oração sua fosse atendida, por que a gente quer tudo para ontem? Por que a gente ora e quando não acontece, muitas vezes a gente começa a desconfiar? E nós precisamos ter essa sabedoria, que Deus, Ele é perfeito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes Deus não responde a nossa oração, porque naquele momento não é o melhor para nós. Amém? Você entende isso? Mas existe uma outra característica, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Muitas vezes, queridos, Deus não responde a nossa oração, porque a nossa vida não condiz com uma vida de alguém que é amigo de Deus. Existem princípios na Bíblia que nós devemos seguir, e um dos princípios é a honra. O que esse texto nos começa dizendo é que não adianta a nossa performance, não adianta você orar bonito, não adianta você orar alto, até porque Deus não é surdo. A gente se empolga, né, quando a gente está orando, parece que quanto mais difícil é o problema, maior é o volume da nossa oração. Mas Deus não se impressiona com a sua voz, porque a voz dele, a Bíblia diz que é como um trovão. Nada se compara a ele. Deus, ele não se impressiona com a performance, com o seu jeito, com o seu vocabulário. Deus, ele se impressiona com o seu coração. Deus, ele se impressiona com a sua vida. Tem um texto na palavra que diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. E a Bíblia diz que Deus não vai te ouvir, a Bíblia diz que Ele vai te ver. É diferente? É diferente. Porque quando eu ouço, são só palavras, mas quando eu vejo, é o todo. E é isso, queridos, que Deus quer de nós. Pessoas que realmente sejam amigas de Deus, que tenham em seu coração, aleluia, o sonho de Deus, que tem o reino de Deus dentro de si, e quando ora não a sua vontade, não coisas a respeito do seu próprio egoísmo, mas ora algo que também é a vontade de Deus. E quando você está alinhado com a vontade de Deus, quando você ora o propósito de Deus, ninguém pode impedir. Então nessa noite nós precisamos, queridos, olhar para a nossa vida e tentar entender como nós podemos honrar as pessoas que estão perto de nós, como nós devemos honrar as pessoas que Deus quer e instituiu na sua palavra que nós honremos nessa terra, para que nós não sejamos enquadrados neste versículo. Tratem com honra, para que não sejam interrompidas as suas orações. Lucas 10, 27 diz assim: e ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Irmãos, eu queria que você falasse algo para o irmão que está ao seu lado. Sempre digo que eu vou fazer isso só 3 vezes, às vezes nem chego na segunda. Então não precisa ter muito medo disso. Mas eu queria que você olhasse para esse irmão bonito que está do seu lado e dissesse assim para ele: você deve me amar como a você mesmo. É forte, né? A Bíblia diz que esse é o maior mandamento.
Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e também o seu próximo. Quem é o próximo? É o que está mais próximo no momento. Como a você mesmo. Não existe honra sem amor. Na verdade, até dá para confundir uma coisa com a outra. O que é amor? Amor é sentimento? Não. Amor é atitude. Amar alguém é valorizar tanto o outro, é pensar tão menos em si, que é ser capaz de fazer como Cristo, que é morrer por outro. Isso é amor, quando a outra pessoa tem tanto valor para você, que você esquece daquilo que você precisa para olhar para o outro. Outro dia eu vi uma frase linda sobre humildade, que se aplica sobre o amor e sobre a honra. Humildade é pensar menos em si e mais nos outros. Amor também é isso. É quando você sai de cena. É quando você deixa de ser o protagonista. Porque você ama alguém, porque você valoriza alguém, porque você quer o bem dessa pessoa. Então você é capaz de tudo, porque você ama. E a honra é semelhante a isso. Nós só podemos honrar se valorizamos, se entendemos o valor daquela pessoa ou autoridade para nós. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, porque estamos cheios de nós mesmos. E essa não é a vontade de Deus para nós. A igreja de Jesus, ela tem que cada vez mais amar menos a si mesmos. Você deve amar menos a você, cada vez mais. Pedir para que o Senhor coloque amor no seu coração para com as outras pessoas. Porque só dessa forma nós vamos viver a palavra de Deus. Algo que Deus abomina, queridos, é o orgulho. Algo que Deus abomina são pessoas egocêntricas, autossuficientes. Mas quando a piedade, quando a misericórdia, quando você sente a dor do outro, você está com o coração parecido com o coração de Deus. Porque Ele se compadece de nós. E não existe então honra sem amor. Tudo que a Bíblia diz para nós vivermos precisa de amor. Se não for o amor de Deus, a gente não consegue honrar ninguém. É por isso que somente alguém cheio do Espírito Santo, alguém convertido de verdade, alguém que crê em Jesus, ele vai conseguir exercer a palavra de Deus na sua íntegra. Amém? Eu queria falar de algumas coisas que se opõem à honra. Uma coisa que é contrária à honra, uma coisa que não tem nada a ver com honra, é ressentimento. É bem diferente, não é? Olha o que diz Jó 5, verso 2. O ressentimento mata o insensato. Olha o que diz Jó 36, 13. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Infelizmente, existe esse sentimento em nossos corações. Alguém pisa no seu pé, eu magoei. E é difícil tirar uma atitude, algo que alguém fez por você, para você, que te feriu, que te machucou. E a gente vai alimentando isso dentro do nosso coração. E quanto maiores forem os ressentimentos do nosso coração, menor será a capacidade de honrar nós teremos. As pessoas não merecem que eu faça nada por elas, porque as pessoas não são boas para mim. Tem gente que generaliza. Fulano errou comigo, então todo mundo que se parece com ela, com ele, também vai fazer a mesma coisa. Nós precisamos, queridos, nessa geração, nesse tempo, deixar que o perdão entre no nosso coração. Eu costumo dizer que no momento que nós estamos vivendo é mais fácil um defunto levantar do caixão do que alguém perdoar o que o outro fez por ele, por ela. É difícil. As pessoas vivem ressentidas. As pessoas não conseguem mais amar porque amaram e não foram retribuídas. Porque honraram e foram humilhadas.
É assim que acontece, mas nós precisamos que o nosso coração seja limpo, e essa é uma das nossas orações nessa noite. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento, para que nós possamos derramar amor e honra na vida de outros. Amém? Uma outra questão que não tem nada a ver com a honra é a rebeldia. Olha o que diz Marcos 15, 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Isaías 1:28 diz assim: mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Quando alguém me pede algo, quando alguém me pede para fazer algo, e se eu sou obediente, eu posso estar honrando essa pessoa. Agora, quando eu entro em rebelião, ou seja, eu não aceito aquilo que está sendo colocado para mim, eu me rebelio, eu quero fazer a minha vontade, não importa se a pessoa que me pediu é a autoridade para mim, seja em qualquer âmbito. Eu sou uma pessoa rebelde. Eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de ser submisso a ninguém. Infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de fazer algo que alguém pede. Porque existe algo dentro do nosso coração, um espírito de rebelião que também nós precisamos orar para que Deus tire. Porque se formos rebeldes, não conseguiremos dar honra. E a última coisa com relação a isso que eu estou dizendo, que Deus abomina, que não tem nada a ver com honra, como eu já disse, é o orgulho. Tiago 4,6 diz que Deus resiste os soberbos, porém, Ele dá graça aos humildes. Não adianta, queridos, nós, cheios de orgulho, orarmos: Senhor dos céus e da terra, o Senhor sabe que eu sou a melhor pessoa do mundo, então me abençoa grandemente e mata todo o resto, Senhor. Porque eles são pessoas que merecem a morte. Imagina se Deus respondesse essa nossa oração, porque antigamente, no Velho Testamento, tinha gente que orava e caía fogo do céu. Uma vez veio uma comitiva atrás de Elias, ele orava e caía fogo do céu, e vinha outra tropa, ele orava e caía fogo do céu. Irmãos, como seria isso? Se você pudesse orar e cair fogo do céu, eu acho que nem essa igreja ia escapar do fogo. Eu mesmo, quando passo dos 35 minutos, tem gente que fala: Senhor, queima ele, Senhor, para ele terminar logo, eu quero ir para casa logo. No supermercado, quando a fila está grande, e quando alguém te fecha no trânsito, a gente quer matar. Senhor, queima ele. Eu me lembro de uma vez, a gente morava ali em Itaquera, e minha mãe era piloto de fuga, assim, sempre um motorista ágil, né, mãe? Aí, uma vez uma pessoa fechou ela, e ela foi xingar o rapaz, mas ela não conseguiu xingar. Falou: "Ô, abençoado!" Mas nem sempre é assim. Quando as coisas saem do nosso controle, a gente esquece a cruz, esquece o evangelho. Esses dias eu tive uma experiência terrível num hotel, que até hoje angustia o meu coração. Nós fomos para uma conferência e tinha um quarto para ficar 3 pessoas. Fiz a reserva de um quarto triplo. E chegamos lá, tinha uma cama de casal e uma de solteiro. Ou seja, 2 pessoas que não são marido e mulher iam ter que dormir na cama de casal. Isso é talvez desconfortável e não é justo pelo preço que você pagou. Irmãos, eu pedi 7 vezes para trocar a cama e não trocaram. 3 dias pedindo: por favor, você pode trocar a cama? Por favor, você pode trocar a cama? Por favor. Não fizeram. No final eu falei assim: olha, eu vou ter que dar o meu comentário, postar nas minhas redes sociais sobre... Foi o pior hotel que eu já fiquei, pior serviço que eu já vi. Eu vou negativar vocês no Booking, eu vou dizer tudo que vocês fizeram, porque isso é um desrespeito. Se eu pudesse, irmãos, naquele momento orar e ver se umas 10 pragas ali seria pouco. Porque eu estava pensando ali só em mim, e para piorar, irmãos, depois que eu já tinha esquecido, fiz o meu comentário lá no Booking, não tinha cobertor para todo mundo. Não trocaram a cama, e tal. Recebi uma mensagem assim:
a sua reserva foi cancelada. Só que eu já tinha ficado no hotel, inclusive eu preciso do comprovante para poder mandar para a empresa lá. Eles cancelaram a minha reserva para pagar o meu comentário, irmãos. Olha isso. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ninguém pode fazer isso comigo. O que é isso? É orgulho. É justiça também. Porque você paga por um serviço, mas o que deixa a gente indignado é o orgulho. Quando alguém aqui já terminou um namoro, e não foi você que terminou, a gente fica ferido. Parece que a gente começa a gostar mais da pessoa ainda. O que é isso? É amor? Não. É orgulho. Ela não me quis. Queridos, a pior sentimento que um ser humano pode nutrir dentro de si é o orgulho. É pensar em si acima de tudo e de todos. A gente precisa combater o orgulho. A gente não pode viver achando que a gente é a última bolacha do pacote. Não. Todo mundo aqui é importante. A Bíblia diz que nós somos um corpo, que a gente tem que estender a mão um para o outro. Que quando um está doente, todo mundo sofre. A gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas isso só vai ser possível quando o orgulho não fizer parte do nosso coração. Até porque se nós formos orgulhosos, a gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode gritar alto, a gente pode fazer igual lá os profetas de Baal, se cortar. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque Deus não ouve a oração de orgulhoso. Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Alguém que não consegue elogiar ninguém, alguém que acha que sempre está certo, é alguém que Deus não vai responder a oração, porque sempre será uma oração egoísta, e quando Deus faz algo na terra, Ele faz pensando no todo, Ele não faz pensando em uma pessoa. É óbvio que Deus olha para cada um como um indivíduo, mas Deus é tão poderoso, que quando Ele age na sua vida, Ele já está pensando em como você vai poder abençoar outra pessoa. Foi assim na vida de Abraão. Eu vou te abençoar, e você vai abençoar todas as famílias da terra. É isso, queridos. Nós precisamos tirar o orgulho do nosso coração, porque quando nós somos bondosos, quando nós pensamos nas pessoas, nos outros, Deus pode nos abençoar grandemente. Quantos empresários que a gente não ouve a história, pessoas generosas, pessoas que doam para projetos sociais, para a obra de Deus, que Deus prospera muito. Uma vez, eu tive a oportunidade de ir para um evento no interior da Bahia. Era muito longe, irmãos. Aí eu fui de jatinho, olha que chique. Quase morri do coração. O dono desse jato é o dono daquela caixa d'água, Forte Leve, conhece? Talvez a empresa que mais venda esse tipo de produto no Brasil. E aí eu fui tocar com um cantor, lá num evento, e irmãos, quase morri no caminho do coração, porque o medo ali no avião é difícil, nesses aviões pequenos é pior ainda. Mas sabe o que me chocou naquele evento? Aquele empresário estava lá e ele estava catando as coisas do chão, o lixo do chão. E aí, enquanto outros pastores e cantores estavam falando sobre as suas igrejas lindas e maravilhosas, mostrando projetos de prédios, aquele empresário, dono dessa empresa riquíssimo, dono de avião e tudo, falando para o outro assim: rapaz, se a gente ficasse mais 10 minutos naquele bar, a gente tinha ganhado aquela pessoa para Jesus. Alguém que desenvolve, com a tecnologia, ele desenvolve casas pré-moldadas, e ele está enchendo o Nordeste de casas pré-moldadas, para abençoar pessoas, barato, fácil de transportar, e alguém que pensa no outro. É por isso que às vezes Deus manda até parar de chover, para dar uma crise de água, para todo mundo comprar caixa d'água, para um ser abençoado, para abençoar todo mundo. E estava uma crise de água terrível. E aquele dia eu entendi que alguém estava sendo abençoado e estava abençoando outras pessoas. Se você quer ter uma oração respondida, você quer ser alguém que move o coração de Deus, seja generoso. Pense no outro. Pense no outro, que Deus ele vai ouvir a sua oração. Né? A famosa oração intercessória.
que a gente faz pouco, a gente ora muito por, né? Deus, como diz o meu amigo pastor Rodrigo Soeiro, falava assim: Deus abençoe minha casa, minha vida, minha família, meu cachorro, meu papagaio, amém. Na terça-feira, Deus abençoe a minha vida, meu emprego, a minha televisão, amém. Na quarta-feira, Senhor, abençoe a minha casa, a minha calçada. E a gente não ora, às vezes, Senhor, abençoa o meu irmão, que eu sei que está passando uma necessidade. Abençoa, Senhor, a minha irmã, que eu sei que está sofrendo. E muito mais do que isso, irmãos, a gente às vezes tem que parar de orar e agir. Porque às vezes a oportunidade de mudar a vida de alguém está na nossa mão. Você pode fazer algo. Uma vez eu vi o Tiago Grulha pregando, ele falou assim: às vezes a gente coloca um passarinho dentro da gaiola e fica orando: Deus, solta o passarinho. Aí Deus fala: pode soltar, está na sua mão, está no controle. É isso. Muitas vezes nós não temos que orar por alguém, nós temos que fazer algo por alguém. Esses dias um pastor foi pregar em uma igreja e ele falou assim: quem está com problema financeiro vem aqui na frente. Aí os irmãos já pensaram assim: lá vem o golpe, né? Vai pedir dinheiro, porque às vezes é assim, é engraçado. Você precisa de dinheiro, você tem que dar mais dinheiro, né, para ganhar dinheiro. E as pessoas, foram poucas pessoas ali na frente. Aí o pastor falou assim: olha, Deus me abençoou muito esses dias, não preciso de tudo isso para viver não. Então você precisa de dinheiro, tó dinheiro, tó dinheiro, tó dinheiro, tó dinheiro. Olha que bênção, irmãos. Vou orar para um dia fazer isso aqui, ainda esse ano, oh Deus, aleluia. Mas quando a gente pensa no outro, ele precisava fazer aquilo? Não, ninguém sabe quanto dinheiro ele tinha, mas o coração dele estava movido por compaixão pelo próximo. Então Deus abençoa quem abençoa o outro, quem não é orgulhoso, amém? Eu já estou na metade, estou acabando, você pode dar glória a Deus por isso? Eu queria dizer para você, queria que você anotasse aí no seu esboço algumas coisas, nós vamos falar rapidamente. Nós precisamos honrar, e quando nós honramos, a nossa vida de oração ela é empoderada, amém? Nós temos mais poder na nossa oração quando nós cumprimos a palavra de Deus. A primeira pessoa que nós devemos honrar é o próprio Senhor Jesus. Anote aí, Senhor Jesus, no seu esboço. João 5:23, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que enviou. Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, se eu não tenho comunhão com Jesus, se eu não honro Jesus com as minhas atitudes, com a minha vida, com a minha adoração, com a minha oração, se eu não busco viver uma vida de imitação a Ele. O apóstolo Paulo disse: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Honrar a Jesus é entender que Ele morreu por você, e agora, o que você fará para retribuir tamanho amor? Honrar Jesus não é vir ao culto ao domingo, não é dar oferta, não é dar 10%. Honrar a Jesus é dar a vida toda. Honrar a Jesus é dar os seus sonhos. Honrar a Jesus é fazer dele a sua prioridade. É estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele te pedir, mesmo que seja difícil. Se eu honro a Jesus, se eu ando com Jesus, se eu sigo Jesus, eu posso orar e falar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu posso, porque eu ando com Ele. Agora, se eu não ando com Jesus, em Atos dos Apóstolos tem um texto que chega a ser engraçado, que alguns homens foram orar para expulsar um demônio, e falaram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Aí os demônios falaram assim: olha, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, mas e vocês quem são? A Bíblia diz que aqueles homens possessos por espíritos malignos deram uma surra naqueles homens que oraram, mas não honravam a Jesus, não tinham autoridade, não andavam com Ele. Então quando nós não andamos com Jesus, não adianta, meu irmão, você querer orar e ver a sua oração respondida, ver poder na sua vida. Se você não anda com Ele, você não tem parte com Ele. Ainda que você
possa manifestar um dom, porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável, mas naquele dia a Bíblia diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio. E o que a Bíblia diz? Eu não vos conheço. Vocês não andaram comigo, vocês não me honraram. Se você quer viver uma vida eterna com Deus, com Jesus, se você quer ter poder na sua oração, você precisa andar com Jesus. Você precisa andar com o Mestre e honrá-lo através das suas atitudes, todos os dias, na feira, no trabalho, no metrô, no computador, no celular. Em todo tempo você pode honrar Jesus. Você pode buscar uma vida que honre a Ele, que agrade a Ele. Jesus é real, Jesus é vivo. Jesus veio a essa terra para nos dar o exemplo de como nós devemos nos portar. Infelizmente a gente olha para tanto cristão referência e não consegue enxergar nadinha de Jesus. Não é verdade? A gente fala: meu Deus, será que Jesus era assim? Será que Jesus era assim? Um dia eu fiquei tão encabulado, contei aqui. Eu preguei num lugar, aí o irmão veio falar para mim assim: olha, de alguma forma você me lembrou Jesus. Eu falei: sério, irmão? Ele falou assim: eu acho que Jesus falava igual você fala. Eu falei: misericórdia, mas eu entendi de alguma forma que naquele momento eu me pareci com Jesus. Não por meu mérito, mas de alguma forma eu me pareci com Jesus. E talvez se parecer com Jesus aqui é fácil, porque eu posso falar uma coisa e fazer outra. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu faço. É difícil ver uma vida íntegra, reta, diante de tanta coisa que o mundo nos oferece. Mas queridos, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Cristãos que se parecem com Jesus, que dão a outra face, que perdoam 7 vezes 7, que se importam com aqueles que ninguém se importa, com os leprosos, com as prostitutas, com os corruptos. Assim era Jesus. Certa vez Jesus disse assim: eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. Os discípulos ficaram indignados: Jesus, quando é que nós não te fizemos isso? Aí ele disse: quando vocês deixam de fazer a qualquer um dos pequeninos, vocês deixam de fazer a mim. Honrar Jesus é fazer o bem, honrar Jesus é amar pessoas, amém? Segunda questão: honre os seus pais. Anote aí: honra os seus pais. Lucas 18:20 diz: mesmo Deus sabendo que existem maus pais, Jesus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Efésios 6:1-3 diz assim: honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Existe uma dificuldade nessa geração de honrar os pais. Eu já preguei sobre isso aqui, e um dia preguei na frente da minha mãe, o que foi quase a minha sepultura, né, irmãos? Porque aí depois eu tinha que tentar viver isso. Mas algo interessante que eu quero falar rapidamente para vocês é que ser pai é muito mais difícil que ser filho. Ser filho é fácil. A gente nasce com algo poderoso chamado choro. Tudo que você quer, você chora e acontece. Está com fome, chora. Fralda está suja, chora. Está doente, chora e tudo se resolve. Mas com o passar dos anos, infelizmente, o choro vai perdendo a força. Irmão, já pensou se fosse hoje, você chorasse e sua conta estava paga? Meu Deus, a gente ia chorar muito. Mas quando a gente cresce, o choro é sinal de covardia. Ele não serve mais para tanta coisa. Mas a gente dá tanta despesa para os pais. Eu costumo dizer que se não fosse os filhos, os pais tinham um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor, até uma saúde melhor. Porque filho às vezes faz até cair o cabelo da cabeça, né? Dependendo do filho, se apronta muito. Mas o fato, queridos, é que quando a gente é pequeno, a gente vive grudado nos pais. E quando a gente cresce, se gruda um pouquinho, o pai fala assim: o que você está querendo? Porque quanto menos a gente depende dos nossos pais, mais eles começam a depender da gente.
E chega uma hora que a vida inverte as coisas. Aquele que cuidava precisa de cuidado. Aquele que supria precisa de suprimento. E às vezes a gente foge e não faz a nossa parte. Não honra. Honrar é também recompensar. Eu sempre uso José para falar disso, né? Quando o pai pede para ele ver os irmãos que não gostavam dele, queriam matá-lo, 100 quilômetros a pé. Ele não diz, já vou, já estou indo, daqui a pouco eu vou. Não, eis-me aqui. E ele foi. Se você quer ter uma oração poderosa, olha para dentro da sua casa. Quem é você? Quem é você com os seus pais? Como você trata os seus pais? Será que você honra eles? Será que você cuida deles? Será que você é o filho que eles sempre quiseram ter? Será que nesse momento que talvez eles precisem tanto de você, você está sendo algo que ele foi para você? Ou nem que seja. Porque tem muitas pessoas que tiveram pais ruins, que faltaram com atenção, com carinho, com as responsabilidades, mas a Bíblia diz, independente disso, são seus pais. Se não fossem eles, vocês não existiriam. Então é preciso honrar os pais. Quando você honra o seu pai, quando honra a sua mãe, existe algo poderoso sobre a sua vida. A Bíblia diz que tudo vai bem e até você vive mais. Olha aí que bênção, irmãos. Quem quer viver muito? Honra teu pai, honra tua mãe. Não seja alguém que abandona quando você não precisa mais. Isso não é honra, isso é interesse. Terceiro, escreva aí. Honre o seu casamento. Honre o seu casamento. Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queridos, existem muitas pessoas, infelizmente, na igreja, não estou falando nem de fora, pessoas que vivem e deviam morar na igreja, porque é só isso que essas pessoas fazem. E Deus não recebe a oração e a adoração de alguém que abandona a sua família. Ah, mas eu estou na igreja, não importa. Paulo diz em Coríntios assim: se você quer fazer a obra como eu, ele diz, não se case. Fique solteiro, porque quem é casado tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família, tem responsabilidade com isso. Mas se não pode conter-se, case-se, que é melhor casar do que viver abrasado, é o que o texto diz. E infelizmente, queridos, a gente vê muita coisa diferente disso acontecendo. Se você casou, meu irmão, game over. Alguns entenderam, outros não. Mas é uma responsabilidade diante de Deus que você tem. A família, ela está no topo junto com Deus das suas prioridades. Não adianta você vir aqui orar e sapatear e falar em línguas estranhas se você não é capaz de fazer um elogio para sua esposa, para o seu marido. Não existe honra nisso. Foi o texto que nós lemos lá em cima. Para que a sua oração não seja interrompida, honre a sua mulher. Uma vez eu vi uma pessoa discursando sobre um livro chamado A Recompensa da Honra. E estava dizendo assim: por que quando alguém vem de visita, a gente pega o melhor talher, faz a melhor comida, e alguém que está perto de nós, dentro da nossa casa, a gente não consegue honrar? É qualquer comida, é qualquer talher, é qualquer coisa. E às vezes, queridos, as famílias estão assim. É educado com todo mundo lá fora, mas entra dentro de casa, parece que, né, entrou no aras, vira um cavalo. Existe gente assim, que bate na esposa e está pregando num púlpito de noite, não tem parte com Deus, a oração não é atendida. Tem um texto que diz assim: olha, que nem a oferta Deus recebe quando você está brigado com alguém. Se você vai ofertar e algum irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, pede perdão, se reconcilia, volta e dá oferta. Quanto mais oração. A família está sendo atacada nesse tempo. E se você quiser realmente ter uma oração que Deus responde, ame a sua família, cuide da sua família, honre a sua família, o seu esposo, o seu casamento.
como diz nos Casados para Sempre, né? Faça o outro feliz. Tem esse compromisso. Pega dezembrão, vai no carnê, parcela a viagem, vai para um cruzeiro, honra aí. Leva para passear, vai no restaurante hoje depois do culto. Olha, Deus está falando com alguns irmãos. Vai lá e faz algo para honrar. Dá um presente fora de data. Faz alguma coisa. Né? Porque começa assim, começa com uma caixa, né, de Ferrero Rocher, termina com... Como que é? O chocolate pior que tem? Hã? Guarda-chuvinha, né? Misericórdia. Pega no trem o suflê vencido, R$1. Honra também é investimento. É o que você faz pela pessoa. Amém? Então, espero que você honre o seu esposo, a sua mulher aí. Talvez ele está do lado de você, então fala assim, vira para ele, se você está casado, né? Vira para ele e para ela e fala assim, hoje eu vou te honrar, meu amor. A forma que vocês vão honrar, não sei, irmãos. Aí cada casal com... Quarto, honre a sua liderança espiritual. Olha o que diz 1 Timóteo 5,17. Anote aí, honre a sua liderança espiritual. 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Irmãos, eu não estou inventando isso aqui, embora isso aqui de alguma forma me enquadre nisso. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar os pastores, porque presbítero e pastor na Bíblia é a mesma coisa. Nós devemos honrar as nossas lideranças espirituais. Às vezes é difícil honrar, porque a gente já foi tão machucado. Há tantos abusos de pessoas, de líderes, que se dizem de Deus, mas exploram as pessoas, enganam as pessoas, querem fazer das pessoas seus funcionários, seus súditos. Mas existe um princípio na Bíblia que muitas vezes nós não respeitamos. A gente não honra, a gente não acata um pedido, a gente não trata com respeito, a gente não faz algo para agradar. Tudo isso é honra. E o texto diz, olha, são dignos de dupla honra. Principalmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Em nome de Jesus, que você possa entender isso, que você possa honrar os seus líderes espirituais, porque isso faz da sua oração uma oração poderosa. A Bíblia diz assim, credes nos seus profetas e o quê? Prosperarei. Quando você honra os seus líderes, você está absorvendo as bênçãos de Deus que estão sobre ele também na sua vida. E sabe uma coisa interessante? É que a honra está associado também à fecundidade espiritual. Mateus 13, 57 e 58 diz assim: Jesus disse que a desonra aos profetas de Deus está associada à esterilidade. Olha o que Jesus disse. Olha o que disseram sobre Jesus. Só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quando Jesus foi para a sua terra, não honraram ele, não creram nele, não fizeram o bem para ele, não acreditaram na sua palavra. O resultado foi, o povo não foi abençoado, os milagres não aconteceram. Tem igreja que a gente não quer ser parecida. A gente olha e fala assim, eu não consigo ver tantas coisas boas em uma igreja, às vezes assim. Mas tem igreja que a gente não quer ser parecido, parece que é tudo bagunçado, mas acontece um monte de milagre, não é? E uma coisa acontece nessas igrejas, os líderes são honrados pelas pessoas, até demais, né? As pessoas querem pegar até o suor, quer abraçar a qualquer custo. Isso é honra. A honra abre os céus para as vidas das pessoas. Então, se você quer experimentar isso também, em nome de Jesus, honre os seus líderes, honre os seus líderes espirituais, honre os seus pastores, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Quinto lugar, honre as autoridades. Anote aí, honre as autoridades. Romanos 13:1 diz assim:
todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. É difícil, não é, irmãos? A gente acreditar que todas as autoridades corruptas foram instituídas por Deus, mas às vezes Deus, Ele traz o caos para nos ensinar alguma coisa. Deus tem um propósito em tudo e nós, como servos de Deus, como alguém que quer orar e ter o céu aberto, eu preciso, irmãos, honrar as autoridades. Eu preciso pagar os meus impostos. Eu preciso deixar de passar no farol vermelho. Teve um pastor americano que fala muito sobre prosperidade. Ele veio no Brasil e ele ficou horrorizado em um percurso curto, quantas vezes o pastor que estava levando ele passou no farol vermelho. E aí ele falou assim: pastor, você não sabe que quando você passa no farol vermelho, você não está respeitando a autoridade do seu país. Você está desonrando as autoridades, porque não é para você passar e você está passando. Às vezes coisas muito simples, outras complicadas, que nós não vamos entrar em questão de política hoje aqui. Mas nós precisamos, a Bíblia diz, Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos ser pessoas que respeitam a autoridade instituída por nós na nossa vida. Aleluia. Penúltimo, queridos, anote aí no seu esboço: honre ao próximo. Então olha aí para o seu irmão novamente, segunda vez, diz assim: me honra, varão, me honra, varoa. Me honra. Você é a pessoa mais próxima dele e dela nesse momento, não é? Olha o que diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A gente precisa tratar melhor as pessoas. Quando eu sou uma pessoa que faço bem para o meu próximo, que eu estendo a mão, que eu estou preocupado com o outro, Deus me abençoa, Deus ouve a minha oração. Nós escolhemos aqui na igreja Ebenezer isso como uma nossa missão, que aqui seja um lugar para amar, um lugar para amar pessoas, um lugar para sermos amados. Essa é a missão que está no nosso coração. E querido, não adianta nada você ficar orando dia e noite se você não é capaz de estender a mão para o seu irmão que está precisando de você. Tiago diz que se alguém pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando nós olhamos para o próximo, Deus nos abençoa. Amém? E por último, honre a sua própria vida. Honre a sua própria vida. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Queridos, viva da melhor forma possível segundo a vontade de Deus. Cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação. Ô irmãos, é difícil demais isso, né? Eu estava controlando a minha alimentação, aí fui tocar, irmãos, num resort. Aí era tudo, sabe, tudo à vontade, tudo livre. Eu quase morri no segundo dia. Tive que frear. Falei, amanhã é só fruta. Muitas pessoas não honram a Deus com o seu corpo. Sabia que até pentear o cabelo honra a Deus? Quem te fez? Foi Deus. Quando você cuida de tudo aquilo que Deus te deu, você está honrando ao Senhor. Quando você honra você mesmo, quando você não faz da sua vida uma perca de tempo, você cuida desse corpo que Deus te deu. Quando você cuida dos seus objetivos, daquilo que Deus colocou como sonho no seu coração. Quando você faz da sua vida uma vida relevante, você está honrando a Deus também. Você está fazendo com que os céus se abram sobre você. Essa é a vontade de Deus para nós. Cuide de você também. Honre a sua própria vida. Não faça nada que você sabe que prejudica você. Às vezes, tantas pessoas entram em relacionamentos abusivos, estão sendo destruídas, estão tendo seus corpos. Outro dia nós ouvimos um testemunho, né, de alguém que estava em um relacionamento e enquanto dormia, a mulher
esfaqueou essa pessoa e essa pessoa voltou várias vezes e queria continuar. Estava fazendo mal para o seu corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo que Deus nos deu, da nossa vida. Você recebeu uma oportunidade maravilhosa do Senhor, quer viver. Quem está vivo, levanta a mão. Olha, tem alguns que morreram, irmãos. A gente vai enterrar no final do culto. Você está vivo, honre a vida que Deus te deu. Faça tudo que Deus quer que você faça. Viva intensamente, porque isso também é honrar a Deus. Amém? Fique de pé. Eu queria fazer uma oração diante de tudo que foi falado. Todos nós queremos orar e ter a resposta da nossa oração. Mas nessa noite nós aprendemos que para que isso aconteça, nós precisamos honrar a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, o nosso casamento. Precisamos honrar os nossos líderes espirituais. Precisamos honrar o nosso próximo. Precisamos honrar até a nossa própria vida. Feche seus olhos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, obrigado por essa noite, por essa palavra. Senhor, entendemos que o Senhor não se impressiona com as nossas performances. O que move o Teu coração é a nossa vida, é a nossa atitude, a forma como honramos as pessoas que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Senhor, que exista uma mudança verdadeira dentro de nós. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado em nós. São tantas coisas, Senhor, e coisas diferentes na vida de cada um aqui. Mas que o Senhor possa nos ajudar a sermos, Senhor, filhos melhores, pais melhores, esposos melhores, Senhor, mulheres melhores. Senhor, melhores discípulos, melhores pastores, melhores ovelhas, melhores cidadãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, honrar a Tua palavra e honrar as pessoas que estão fazendo parte da nossa vida, porque cremos que isso, Senhor, é uma bênção para nós. Isso é o que o Senhor quer que nós façamos na vida do nosso próximo. Derrama amor no nosso coração, que nós possamos deixar de ser os protagonistas da nossa própria vida, que nós possamos enxergar o próximo, amar o próximo, honrar o próximo, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Nos faz, Senhor, uma comunidade que ama, uma comunidade que é um lugar para amar e sermos amados, para honrar e sermos honrados, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.